tema são os gases. E os gases, eles geralmente são moléculas totalmente separadas uma das outras. Como são moléculas separadas, os gases eles obtêm uma características mais leve. Eles são leves porque eles são separados. Os gases são leves porque eles são separados. Quando nós pegamos um livro, nós vemos que o livro tem várias moléculas condensadas em suas folhas, em suas páginas. E essa junção de várias moléculas que vão dar o peso para o livro e para os outros objetos. Assim como, quando nós separamos essas moléculas, uma forma simples de separar as moléculas de uma folha de papel seria queimando. Quando nós queimamos uma folha de papel, essa folha produz certa fumaça. Essa fumaça é resultado da separação molecular dos átomos que formavam uma folha. Ou seja, quando você separa as moléculas de uma folha em pedacinhos muito pequenininhos, aqueles pedaços, alguns deles, vão se formar em gases. É isso que basicamente é todo gás. São pequenas moléculas separadamente. A mesma coisa acontece com o ar que nós respiramos. O ar, ele é bastante separado. Quando nós juntamos o ar, nós reparamos que ele tem força, tem peso, tem massa, tem tudo. Quando nós juntamos o ar, vemos que o ar adquire uma força extrema. Desde forças capazes de levar pessoas por vários e vários quilômetros, que seria usar o ar condensado em pneus de carro. Todo pneu de carro tem ar concentrado dentro, que ele é um ar bem junto. Embora não possamos ver ainda os gases dentro dos pneus de ar, mas nós sabemos que lá ele está em uma forma bem condensada, bem fixa. Nesses termos, os gases são moléculas bem separadas, diferente da matéria sólida e da matéria líquida. Alguma dúvida? Então, pessoal, o que é que acontece? Os gases vão estar para nós, por exemplo, em bolas, em balões, em nuvens. Tudo lá tem vários e vários gases. Isso são alguns gases em nosso dia a dia. Sendo que, como eu já havia dito, o estado gasoso é um estado que as moléculas vão estar mais separadas que os outros. O estado líquido, estado sólido, as moléculas estão muito juntas. Estado sólido, os átomos estão muito juntos entre si, muito junto mesmo. Estado líquido, as moléculas estão levemente separadas. As moléculas estão levemente separadas no estado líquido. É por isso que o estado líquido ele pode adquirir qualquer forma, porque está levemente separado. Aí o estado gasoso não, é altamente separado. O estado gasoso, as moléculas estão muito distantes entre si e estão girando de forma aleatória no ambiente.
Então, sendo assim, nós temos que definir o que nós, principalmente do ensino médio, temos que entender e estudar de gases. Nós temos que entender que os gases, num ambiente laboratorial, para testes científicos, o mais relevantes são os gases ideais, em que eles vão ter temperatura de 0 graus Celsius para a obtenção de um gás ideal e a pressão de 1 atm. Essas são as duas principais condições para que um gás seja considerado ideal. É a temperatura de 0 graus Celsius, quando se tem a temperatura de 0 graus Celsius, e a pressão de 1 atm. Essas são as principais condições para que um gás seja considerado ideal. Relevância disso. Em um experimento científico, você não vai ter variações de resultados, você vai ter resultados padronizados. Geralmente, isso serve como modelo de atuação de efeitos químicos em vários experimentos. Bem, esses gases ideais, eles sofrem algumas transformações são bem típicas deles, sendo as mais importantes. Transformação isométrica. E essa transformação isométrica é a transformação em que o volume do recipiente é constante. Aí está demonstrando uma panela de pressão, né? Duas panelas de pressão, em que uma delas está se aquecendo, aumentando a temperatura, está em um sinalzinho aí do fogo, que essa panela de pressão está passando por um aumento de temperatura. Esse aumento de temperatura em uma panela de pressão vai fazer com que essa panela de pressão tenha uma pressão muito alta. Quanto mais se aumenta a temperatura do fogo, vai fazer com que as moléculas dentro da panela de pressão se agitem muito rápido. E essa agitação muito rápida vai aumentar a pressão dentro da panela de fogo, dentro da panela de pressão, né? Inclusive, o nome é por causa disso, por causa dela poder suportar uma certa quantidade de pressão dentro desse sistema. Eu ainda posso estar falando que a panela de pressão, quando é exercida em uma temperatura muitíssimo alta, pode explodir, literalmente. Essa explosão pode destruir parte de um telhado facilmente. Então, nunca deixe as panelas de pressão muito tempo ao fogo. Sempre procurem desligar o fogo da panela de pressão assim que a alimentação de vocês estiver em ponta. Nossa alimentação estiver ponta. Tem que ter muito cuidado. Panela de pressão é um dos instrumentos mais perigosos que nós naturalmente lidamos todo dia. O outro recipiente é a transformação em que essa panela de pressão passa-se por um ambiente frio. Quanto mais frio, a agitação molecular das partículas, diferente do fogo, o fogo é uma agitação assim. Diferente das partículas, quando está sob o fio, é algo mais lento. Quando o gás está em uma situação de fio, é algo bem mais lento, quando o gás está numa situação de fio.
E em decorrência disso, como o gás está numa situação mais lenta, ele é mais fácil de ser analisado. Para você estudar coisas mais lentas, são mais fáceis de ser analisadas. Mas a relevância disso tudo é saber que em um sistema fechado, sistema com volume constante, toda vez que aumentamos a temperaturas, aumenta-se a pressão. Aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Toda vez que diminuímos a temperatura, diminui a pressão. Essa é a primeira transformação que nós estaríamos mostrando. A segunda transformação é a isobárica. Iso de igual e báricos de pressão. No caso da isobárica, é a pressão que vai ser igual. A pressão será constante. Então, o que é que acontece? Nós temos aí duas figuras diferentes, três figuras. Uma representação da situação de um balão normal, outra de um balão em sistema quente, outra de um balão em uma situação de sistema frio. Quando você aquece um balão, esse balão tem a tendência de se expandir. Quando você aquece um balão, esse balão tem a tendência de se expandir. Quando você aquece um balão, você tem a tendência desse balão se expandir. Essa expansão do balão é uma expansão do volume do balão. Essa expansão é uma expansão do volume do balão. Essa expansão acontece por causa do aumento da temperatura. Essa expansão do balão acontece por causa do aumento da temperatura. Bem, então, toda vez que se aumenta a temperatura, se aumenta-se o volume do balão. E o ao contrário também acontece. Toda vez que você tem um balão e esfria esse balão, você tem uma diminuição do volume. Vocês podem fazer um teste rápido, caso queiram, e botar dentro de uma geladeira. Dentro de uma geladeira, um balão, só para um balão, colocar dentro da geladeira e ver que depois de 4 horas, a exemplo, esse balão vai estar reduzido drasticamente. Isso é um efeito que as camadas mais frias, os ambientes mais frios, têm a tendência de diminuir o volume dos balões, dos gases. Essa transformação é uma transformação isobárica. É uma transformação diretamente proporcional à temperatura. Diretamente proporcional quer dizer, toda vez que se aumenta um, o outro também aumenta. Toda vez que você diminui um, o outro também diminui. Bem, a última transformação a ser estudada é a transformação isotérmica. Iso de igual e término de temperatura. Ou seja, apresenta a mesma temperatura, temperatura constante. Essa daqui, toda vez que se aumenta a pressão, você diminui o volume. Toda vez que você aumenta a pressão, você diminui o volume. Podemos estar vendo quando nós apertamos uma bola. Nós estamos exercendo uma pressão na bola. E por exercer essa pressão,
nós diminuímos o volume. Em uma seringa, o desenho aí é para estar representando uma seringa. Quando nós apertamos uma seringa com as nossas mãos, nós reparamos que quanto mais força ou pressão nós exercemos numa seringa, menor será o volume. E quanto menos força, menos pressão exercemos na seringa, maior será o volume. Essa transformação é inversamente proporcional. Ou seja, pressão e volume é inversamente proporcional e pressão e temperatura é diretamente proporcional, volume e temperatura é diretamente proporcional. Dos três transformações, essa é a única que é inversamente proporcional, que é pressão e volume. Em resumo do assunto todo de estudo dos gases, temos que ter em mente as suas equações de recorrência. Essas equações de recorrência vão simular sempre dois ambientes. No caso aí é um ambiente P1, para simular a pressão 1, o volume 1 e o T1. E o P2, pressão 2, volume 2, temperatura 2. Todos os testes, as comparações entre os gases, têm esse envolto de comparar o inicial versus o final, ou comparar a pressão de um gás versus a pressão de outro. Todos esses testes vão fazer fórmulas de recorrência. E essas três fórmulas de recorrência que nós estamos são as representadas aí. Essas fórmulas vão ser a primeira, para representar a transformação isotérmica. Primeira transformação para representar a transformação isotérmica. A segunda fórmula para representar a transformação isovolumétrica. E a terceira transformação, terceira equação, melhor dizendo, para representar a transformação isobárica. Todas essas transformações podem ser sintetizadas simplesmente pela essa equação aí. Essa equação é chamada equação de Capelon. É uma equação muito útil que você pode comparar qualquer efeitos recorrente a transformações gasosas. Em minha pequena e humilde compreensão, a equação de Capelon se torna mais importante que essas três recorrentes dela, porque com ela você pode relacionar todos os efeitos de um gás ideal. Um gás ideal pode ser relacionar todos os efeitos somente através da equação de Capelon. Podemos... Demais, eu acho que esse seria o principal gosto da aula. Nós vamos estar vendo aí depois outros detalhes, né? Para outros conteúdos. Agora eu queria saber das dúvidas de vocês sobre o tema. Dúvidas?
Então, eu vou só... Eu falei muito dos gases reais, que são os gases geralmente... Desculpa, eu falei muito dos gases ideais. Mas também nós temos os gases reais. Os gases reais, esses são que tem na natureza. Eles também têm uma representação matemática. Só que essa representação matemática não é muito estudada no ensino médio. Então, por isso que não foi trazida ela aqui na nossa aula. Mas vocês têm que saber também que existe a equação dos gases reais e inúmeras outras equações matemáticas para representar o comportamento dos gases. Isso é muito importante porque nós, no nosso dia a dia, nós somos muito envolvidos com gases. Ou seja, para transporte de cargas, quando um avião voa de uma região para outra, temos que estimar a densidade do gás e as outras propriedades do gás. A dilatação que o gás faz nas hélices, entre outros efeitos. Por isso que é importante você estar tendo inúmeras equações para a simulação de um ambiente gasoso. Nós temos a questão dos gases em pneus de carro e etc. Em decorrência também tem que estar sabendo questão como é que o gás vai se comportar a uma certa temperatura, ou o pneu vai se comportar a uma certa temperatura, envolvendo ambientes gasosos. E esses sistemas reais são representados por inúmeras equações matemáticas, não somente a equação dos gases reais. Demais, eu queria saber as dúvidas.